Olá, então estamos em mais um vídeo sobre a dificuldade da leitura do texto literário, a utilidade do texto literário, todas essas questões. Estamos enfrentando essas questões, né, aqui no curso. Então, curso de Teoria Literária 1, né, professor Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou eu, né, da UFRJ. Continuando, então, aí tem esse item aqui que eu coloquei. Afinal, a pergunta recorrente para que serve a literatura evidencia o utilitarismo de nossa época. Isso aqui é uma outra crítica literária que escreveu isso aqui, tá? Eu tô citando aqui para vocês. Lembro-me de uma visita à Fundação MECT em Saint-Paul-de-Vence, nos anos de 1970, em companhia de um colega da Universidade de Nice e de um militante político da Argélia, amigo dele. Quem está falando aqui é uma professora chamada Leila Perrone Moisés, tá? É uma grande teórica literária brasileira, e ela estava na França, tá? Junto com um colega de uma universidade francesa e de um militante político da Argélia, amigo desse amigo dela, né? Estávamos numa das salas que exibiam alguns dos mais belos quadros de Chagall. Chagall é um pintor, tá? É um pintor francês, enfim, um pintor importante, um pintor russo-francês, né? Modernista, e que tem uma obra assim bem fantasiosa, assim, ele joga com elementos lendários, infantis enfim, maravilhosos em geral, né? É uma obra fantástica, né? E eles estavam em frente a essa obra do Chagall. E o amigo argelino expunha ao meu colega, numa fala exaltada, os problemas políticos e sindicais do seu país. De repente ele parou de falar, olhou para os quadros com espanto e perguntou: para que serve isso? Meu colega, bem, você vê que esse sujeito ele não tinha assim o entorno cultural dele não tinha essa coisa de ficar vendo quadros artísticos, entendeu? O entorno cultural dele era diferente. Pode ter sido o entorno cultural dele pode ser um entorno não que ele não tenha cultura, entendeu? A gente não pode colocar dessa maneira, né? As pessoas sempre têm cultura. Cultura está em todo lugar e as pessoas sempre têm cultura. Mas não dessa maneira, não no museu, em quadros e etc e tal. Então, ele estranhou, né? Ele estava muito preocupado com questões políticas, ele estranhou e aí o colega perguntou para que serve e o colega respondeu. Isso daqui foi uma coisa imediata, né? A Leila Perrone ela fala sobre isso de uma maneira assim, foi uma resposta, foi uma pergunta, pum, entendeu? Não tinha tempo de pensar, tinha que responder rápido. O que esse colega, né, que era um grande intelectual, amigo da Leila Perrone, entendeu? O que esse colega respondeu? Ele respondeu para ser feliz. Imitando essa resposta sintética e cabal, podemos concluir: a literatura serve para rir, para chorar, para viajar, para assombrar, para pensar, para compreender e, sobretudo, para nos encantar com o fato de que a linguagem verbal seja capaz de tudo isso e mais um pouco. Bem, essa resposta, é claro que essa também não é uma resposta satisfatória, nenhuma resposta é, né? E nem essa seria. Essa é uma resposta assim bem extensa, vamos colocar, né? Essa teórica literária, ela não está escrevendo isso assim, procurando apresentar um conceito do que é literatura aqui, nem fazer uma. Né? É porque ela já não está interessada nessa questão. Essa questão para que serve não interessa mais pela literatura. Né? Então, para responder a ela, você tem que responder de uma maneira. Entendeu? Assim como a pergunta ela não faz muito sentido, a resposta ela também não pode levar muito a sério a pergunta. E aí ela diz esse tipo de coisa. Então serve para rir, para chorar, para assombrar. A mesma coisa que serve um filme, um bom filme.
Para isso, exatamente para isso. Né? É a função do entretenimento. Né? Então a literatura seria isso. Mas a literatura ela é mais do que um mero entretenimento. Ela é entretenimento, ela servia para isso mesmo, mas ela também é mais do que isso. Como eu falei aqui, aquela definição do Horácio que eu coloquei aqui, a literatura instrui e agrada ao mesmo tempo. Né? Essa é uma definição clássica, né? Tem muita gente que vai contra essa definição, muita gente que gosta muito mais do Aristóteles do que o Horácio. Horácio não é grande coisa, Aristóteles é muito melhor, e não sei o que e tal. Mas essa definição, ela foi muito importante durante muito tempo. Né? Todo o Renascimento, todos os pensadores renascentistas, elas retomaram essa definição. E aí depois os barrocos também tomaram essa definição. E aí os clássicos também tomaram essa definição. Durante muito tempo, muita gente pensou sobre essa definição e ela nos diz alguma coisa. Né? Eu me aproprio dessa definição com interesse. Né? Vamos lá. Aí eu acrescento. Muitos professores, ainda nos anos 50 e 60, sentiam uma felicidade inenarrável em viver dando aula de literatura. Era como se hoje houvesse uma cadeira para dar aula sobre seriado de Netflix. Imagina isso, gente. Imagina assim você se tornar um professor de Netflix. Você chegar assim, em vez de você se tornar professor de qualquer coisa, de gramática, de português, que vai ser difícil para você estudar, que vai ser difícil para os seus alunos, né? Mesmo você ficar sendo professor disso, você vai ser professor de Netflix. Entendeu? Você vai ser um especialista no Netflix, em tudo que tem no Netflix. E você vai apresentar para os alunos, aí os alunos vão adorar, eles vão ver tudo que você mostrar. Ó, vê isso aqui. Eles vão lá e eles vão ver. Entendeu? E você vai tornar aqui, todo mundo vai achar lindo e maravilhoso. Bem, nos anos 50 e 60, os professores, depois do pós-guerra, eles se sentiam exatamente assim. Entendeu? Nos anos 50 e 60 foi um período do primeiro mundo em especial, mas também aqui, também um pouco nos países em desenvolvimento, né, em que se multiplicou o número de cursos universitários, se multiplicou o número de universidades, e aí o número de professores de letras, em especial professores de literatura, aumentou. Né? E aí esses professores, eles podiam ser professores disso. Então eles, pessoas que liam muito, que adoravam, amavam literatura, né? De repente elas podiam ter isso como profissão e achavam isso o máximo, entendeu? E aí, tendo isso como profissão, achavam isso assim, não tem profissão melhor no mundo, né? Só que com o desenvolvimento do rádio, televisão, internet, hoje dar aula de literatura parece não estar tão distante de dar aula de latim. E dar aula de latim é algo que ainda temos em nossa universidade. Nossa universidade tem um grande orgulho de ter professores de latim, porque você mostra o nível que a gente tem. Né? A gente tem um nível, né? Um alto nível, né? Porque a gente tem professor de latim, porque vocês podem aprender a ler latim. Né? Mas a literatura parece que se tornou algo muito semelhante a essa coisa terrível que é você estudar latim. Estudar literatura talvez não seja tão diferente quanto isso, né? Principalmente nos textos mais difíceis. Principalmente nos textos da literatura romana. Né? A literatura romana, ela tem suas dificuldades, entendeu? Você ler um Virgílio é difícil, não é fácil. Né? É tão difícil quanto você aprender a língua latina. É mais ou menos que é tão difícil quanto mesmo. Né? Então, essa é a questão. Né? Por que, então, para se produzir um filme, vamos lá, vamos ler, porque esse negócio... Ou uma série, é preciso de um roteirista? Por que o roteirista é o verdadeiro criador do filme? Aí entra essa questão, eu coloquei essa questão pelo seguinte, porque,
Então nós poderíamos simplesmente abandonar a literatura. Vamos esquecer esse negócio de literatura e vamos estudar cinema, vamos estudar séries, entendeu? Vamos estudar jogos. Por que a gente vai ter que estudar literatura? Né? Mas aí eu coloquei essa questão, tá? Essa questão. Por que então, para se produzir um filme ou uma série, é preciso de um roteirista? Porque o roteirista é o verdadeiro criador do filme. O roteiro, quer dizer, é claro que o diretor de cinema ele é o criador. Às vezes o próprio diretor é o roteirista, né? Mas quando o diretor não é o roteirista, o diretor segue a estrutura que o roteirista manda para ele, entendeu? Então o grande criador do negócio, no final das contas, é o roteirista. Às vezes, como eu estou falando, às vezes o diretor pode ser o roteirista. E aí o diretor é tudo mesmo. Mas quando o diretor não é o roteirista, o diretor ele segue o que o roteirista está apresentando. Isso não é muito diferente da relação entre o dramaturgo, aquele que escreve uma peça de teatro, e o diretor da peça de teatro. Né? Porque o diretor da peça de teatro, se ele tem o texto do dramaturgo, por exemplo, no caso de Shakespeare, né? Assim, o diretor de teatro ele pode ser muito inventivo, ele pode inventar do nada, fazer uma outra coisa. Mas assim, ele a princípio ele assume um certo compromisso de obedecer, entendeu? Aquele roteiro, entendeu? O Shakespeare ele deu para o sujeito o roteiro, entendeu? Com as falas das personagens e etc e tal. Aí se o diretor ele não quer ser muito obediente, se o diretor não quer botar nenhuma palavra do texto do Shakespeare, ele pode fazer isso. Aí vai ser uma espécie de uma montagem mais avançada, vai ser uma vantagem mais de vanguarda e tal, e tal, e tal. Né? Mas se o diretor ele não quer ser assim, tipo, não quer pular totalmente em cima do dramaturgo, ele vai buscar seguir tudo que o dramaturgo está dizendo mesmo. Ele pode fazer isso de diversas maneiras. Né? Ele tem uma capacidade de interpretação, uma possibilidade de interpretação também enorme. Mas o dramaturgo ele dá a ele assim, a sequência, ele dá a ele os diálogos, ele dá bastante coisa. Né? O roteirista não é muito diferente. O roteirista é isso também. Né? O roteirista é o grande mediador. E aí entra a questão, por que o roteirista é importante? Porque o roteirista ele é o mediador. Essa palavra ela é muito importante. Como vocês já viram, eu já falei essa palavra em relação ao professor. Né? O professor ele é o mediador entre a literatura, a crítica literária, a teoria literária e o aluno. O jornalista é o mediador entre o acontecimento e o seu público. Né? Mesma coisa para o roteirista aqui. O roteirista é um grande mediador entre o mundo das letras e o mundo das imagens. Qualquer grande produção de imagens não se sustenta sem conhecedores da história da literatura. O que significa isso? Isso significa que o roteirista ele precisa conhecer literatura. Não existe bom roteirista sem bons conhecedores de literatura. O roteirista, ele é um escritor. O roteirista, ele faz parte da literatura. Certo? O que o roteirista faz, ele escreve um tipo de texto literário específico para ser filmado. Isso é que ele faz. Então ele é um especialista nesse lugar do meio, nesse entremeio. Ele está nesse entremeio, ele está entre o mundo da literatura e entre o mundo das imagens. Esse é o lugar do roteirista. Para fazer isso, o roteirista ele precisa conhecer bem o mundo das imagens, que também é um lugar difícil, não é fácil, você precisa estudar para conhecer, você precisa ser você precisa ser um especialista, você quer fazer um bom trabalho, assim, você precisa ler muitos livros, entendeu? Para você trabalhar com o mundo da imagem, você precisa ler muitos livros, né? Não precisa fugir dos livros, você não vai conseguir. Né? O público, ele pode não ler, entendeu? Mas quem
é o especialista em apresentar um filme, fazer um livro, fazer um filme, fazer um bom seriado e tal, esse sujeito precisa ler muitos livros, né, sobre como filmar, sobre câmera, sobre técnicas, entendeu? Enfim, de cenário, de todos os elementos que existem, né, para uma filmagem, para um bom filme. Né? Então, qualquer grande produção de imagens não se sustenta sem conhecedores da história da literatura, evidentemente. Mas não é só isso, não. Isso ocorre simplesmente porque o primeiro grande filme da história da humanidade foi a poesia épica. Até o advento do cinema, no início do século XX, o cinema, entre aspas, da humanidade, sempre foi a literatura. Então, essa é a primeira verdade que a gente tem que lidar. Né? Tudo bem, que ótimo que você gosta de seriado de Netflix, de filme e etc. Legal que você gosta disso. E que você várias madrugadas, né, para assistir uma temporada inteira de uma série. Legal. Mas tem uma coisa, se você quer conhecer alguma coisa de história da humanidade, se você quer conhecer alguma coisa de história, se você não quer simplesmente se satisfazer com o mundo atual, contemporâneo, se você quer entender por que nós chegamos até aqui, né? Se não simplesmente ver o que está aqui disponível, né? E se bastar com isso, se você quer entender por que as coisas são como são, por que um seriado acontece, né? Como é que o seriado se estrutura e tal, como é que um filme se estrutura. Se você quer entender tudo isso, da onde que veio, né, a estrutura de um filme, da onde que veio a estrutura de um seriado, mesmo de um jogo, tá? O jogo não está fora disso. Aí você precisa entender como que tudo isso começou, como que a narrativa começou, como que essa história de fazer narrativas começou. Bem, aí a gente não vai poder fugir da resposta. Começou com a literatura. Começou com a poesia épica. Né? Um dia, culturas de grandes civilizações da antiguidade, né? Babilônia, enfim, toda aquela região da Mesopotâmia, produziu Gilgamesh, que é o primeiro grande texto de poesia épica que a gente tem assim disponível. Né? Depois você tem textos, né, indianos, enfim, como Mahabharata, esse tipo de coisa. Aí você tem Homero, entendeu? Ilíada, Odisseia, né? E aí você tem Virgílio, você tem Enéas, né? E tal. Aí você tem Milton, Paraíso Perdido, você tem Lusíadas, do Camões. E esse tipo de poesia épica depois vai ser transformada em romance, vai aparecer uma outra coisa, que não é mais em verso, é texto corrido. E aí entra o nascimento do romance, Cervantes, entendeu? E aí romance gótico, e aí entra romance do século XIX e tal, e tal, e tal. E aí só depois que entra filme, entendeu? O início do cinema. O cinema é todo baseado na estrutura do romance, entendeu? E aí o cinema vai se desenvolver, e aí vai ter 1000 adaptações de romance para o cinema, entendeu? Para fazer sentido nas imagens. E aí só depois é que o cinema ele vai começar a estabelecer uma estrutura mais independente, entendeu? Então, o cinema da humanidade, antes do cinema existir, é a literatura. Né? E assim, o cinema ele só tem 130, 50 anos no máximo, sei lá, entendeu? Não mais do que isso. Século XX e até agora. Né? O cinema tem pouco tempo de duração. Humanidade
A humanidade tem de 200 mil a 500 mil anos, entendeu? Assim, não é só 100, cento e poucos anos. A humanidade tem, no mínimo, tem 200 mil, 300 mil anos. Entendeu? O que aconteceu durante todo esse tempo? Aconteceu literatura. É claro que primeiro foi literatura oral. E aí os poetas, eles decoravam, eles criavam e decoravam, entendeu? O texto e ficavam recitando o texto e cantando o texto, entendeu? Para chegar à poesia, até chegar à poesia, a época demorou muito tempo de toda uma tradição de decorar textos poéticos, decorar poemas, entendeu? Junto com música, junto com um modo de recitação específico, tudo isso, né? Então, literatura começou assim, começou o poeta recitando para o público. O poeta era uma espécie de um showman, entendeu? E todo mundo adorava, porque era o cinema mesmo da época, entendeu? Aquilo que o cinema faz, aquilo que a tela faz hoje, o poeta fazia, era o poeta era a tela, entendeu? Durante a maioria da história da humanidade, era o poeta que era a tela, não era a tela, era o poeta. O poeta, sozinho, o rapsodo, o cantador, entendeu? Era essa figura que apresentava entendeu? O cinema, entendeu? A literatura serve para chorar. Então, assim, é importante entender essa questão, assim, de que toda aquela questão que eu apresentei antes, mas para que serve literatura? Eu não quero saber de literatura, estou muito mais interessado em ver um seriado, né? E também é um elemento muito. É uma coisa muito interessante que as pessoas falam. Eu não tenho tempo de ler livro, entendeu? Eu não tenho tempo de ler livro. Vou pegar um livro, entendeu? Pegar um livro e ficar lendo, assim, não sei quantas páginas, muito mais. Assim, eu não tenho tempo disso. Eu prefiro um filme. Mas aí as pessoas veem uma série. Aí a série tem quantas temporadas? Tem 8 temporadas. Aí as pessoas elas deixam de dormir, entendeu? E ficam maratonando, é assim que se chama, né? Maratonando, entendeu? Madrugadas para ficar vendo séries e depois elas dizem que não tem tempo de ler literatura. Não tem tempo, não. Não é porque não tem tempo. Me desculpa, mas não é porque não tem tempo. É porque você prefere ver a série. E você prefere ver a série a ler literatura. É isso. Ok. Né? Aí entram os fatores. Por quê? Porque a série do Netflix ela é bem mais divertida. Tem uma super produção, entendeu? E tal, e tal, e tal. Tem uma super produção imagética, cenário, figurino, entendeu? Câmeras de altíssima qualidade, atores, tudo americano, ou europeu, ou de sei lá que lugar do mundo, entendeu? Negócio assim, a parte sonora, entendeu? Tem sonoplastia, tem efeitos e tal. Mil coisas acontecem lá. Para que eu vou ler um bando de um monte de letra uma atrás da outra, entendeu? Assim, comparar uma tela, né? Uma tela com uma superprodução e um texto literário, claro que o texto literário vai perder. Claro, o texto literário perde de 10 mil a qualquer série super bem produzida, ou qualquer filme super bem produzido. Né? A questão é o seguinte: se você partir desse pressuposto, então só me interessa aquilo que tem uma superprodução, né? Você vai perder todas as obras que foram feitas antes do século XX. Né? Todas as obras, você vai perder toda a história da humanidade, de relação da humanidade com o entretenimento. Né? Você vai perder tudo isso. Você vai ser uma pessoa muito limitada, porque você só vai estar interessando a você a maneira como o entretenimento entretém nos dias de hoje. A maneira como o entretenimento entreteve
no passado não interessa. Não vai nem te interessar os filmes mais antigos. Filme, assim, dos anos 80 ainda vai te interessar. Dos anos 70 para trás já não vai te interessar. Nem esse tipo de filme vai te interessar. Porque aí não vai entreter como essas superproduções vão entreter. Né? Mas olha toda a história do cinema que você vai estar perdendo. Então você vai estar perdendo a própria história do cinema. Você vai estar perdendo a história da humanidade inteira e a relação dela com a ficção, a relação dela com as narrativas. Né? Você vai estar perdendo isso. Então, não é muito mais interessante você se treinar a ler, não só best-seller também, mas alguns textos um pouquinho mais interessantes, né? E você procurar entrar nesse universo do que você ficar limitado a essas opções, né? Essa é uma questão. Eu não quero responder, mas são questões que a gente tem que começar a pensar. Né? A literatura serve para chorar, diz Leila Perrone Moisés. Nenhum meio de expressão permitiu no passado que a expressão dos sentimentos, sobretudo os sentimentos ligados a aspirações frustradas, ocorresse, pensamentos vagos, ocorresse sem censura. Vou ler de novo, é porque aqui não está dando para ver. Eu vou ver se eu consigo... Ah, pronto, agora está dando. A literatura serve para chorar, diz Leila Perrone Moisés. Nenhum meio de expressão permitiu no passado que a expressão dos sentimentos, sobretudo os sentimentos ligados a aspirações frustradas, pensamentos vagos, ocorresse sem censura. Né? Por que eu digo isso? Eu estou colocando isso daqui pelo seguinte, porque a humanidade sempre teve uma preocupação com a moralidade. Né? E quando você tem uma preocupação com a moral, você tem uma preocupação de colocar preceitos de obediência. Né? Aí, para as pessoas elas terem regras de conduta firmes, você precisa colocar essas regras de conduta de maneira clara. Né? Então, você vai dizer para as pessoas, não matarás, não trairás, não... Né? Não faz isso, não faz aquilo, né? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa bacana com os outros, e tal, e tal, e tal. Né? Então, assim, expressão dos sentimentos é uma coisa que, a princípio, não é muito interessante para quem só pensa que o que interessa é sempre você mostrar um ensinamento moral. Porque quando você aparece o sentimento de uma pessoa, geralmente o sentimento está ligado a muitas coisas. Entendeu? Você pode ter sentimentos alegres, é claro. Né? Você pode ter sentimentos quando você teve um momento legal da sua vida. Mas sentimentos são muito variados. E tem muitos sentimentos que são sentimentos de tristeza, são sentimentos de ansiedade, são sentimentos de depressão, são sentimentos, né, de desespero e esse tipo de coisa. E aí você vai se perguntar que tipo de meio de expressão vai conseguir expressar toda a variedade de sentimentos do homem, do ser humano. Resposta: literatura. O meio de expressão que vai conseguir expressar toda essa variedade de sentimentos e tal é a literatura. Né? A literatura, ela está acima, nesse ponto, ela está acima de qualquer outra coisa, da filosofia, do direito, da medicina, de todas as ciências, entendeu? De qualquer outra coisa. Se tem uma coisa que expressa os sentimentos, é a literatura. Não só porque na literatura você tem um lugar em que é permitido você expressar sentimentos, porque nos outros lugares não é permitido. Então, a literatura é um lugar, é um espaço cultural que permite a expressão de sentimentos. Mas é mais do que isso, não é só isso. Não é só uma questão de permissão. É uma questão também de elaboração. O escritor é aquele sujeito que busca, né, que treina, que estuda a melhor maneira de expressar os sentimentos.
Entendeu? Isso é pelo menos uma das grandes tarefas de um escritor. O escritor é aquele cara que sabe expressar bem sentimentos. Né? Essa é a função do escritor. E aí você vai conseguir ir para além da censura, você vai conseguir superar a censura. Tá? Ok, então no próximo vídeo eu falo sobre um grande escritor, que é o Amiel. Obrigado.